Ur vai pegar fogo. O julgamento da rainha promete causar, mas Enlila, dessa vez, não vai se safar. Mesmo estando presa, a rainha ainda vai quase tirar a vida de alguns. No palácio, o julgamento continua acontecendo. Enlila fica ansiosa para a sentença final. Ibsin resolve chamar Oged para depor. Ele será uma grande peça para o fim dessa história. Oged não se compromete com o rei, mas também não fica contra a rainha. Ele adota uma postura em cima do muro. Diz que a rainha sempre apoiou ele depois que sua filha perdeu a vida. O rei não vai ficar muito satisfeito com as falas de Oged. Chega então a vez de Enlila chamar alguém para depor a favor dela. Ela resolve chamar a ex-sacerdotisa Nadi. Ela contava que a ex-sacerdotisa fosse ficar do lado dela, mas não foi bem isso que aconteceu. Ao começar a ser questionada, Nadi vai tirando seu corpo fora e comprometendo a rainha. Enlila vai ficando sem saída e cada vez mais furiosa. Essa fúria vai ser responsável pela rainha fazer uma loucura. Ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecendo, do lado de fora do palácio, continua o confronto entre as tropas de Lagash com as tropas de Ur. Ekur e Guric estarão lá, brigando bravamente, até que Ekur vai salvar a vida de Guric. O soldado ficará desatento, mas Ekur vai salvar a vida do soldado, mas vai acabar comprometendo a sua. De volta ao palácio, Enlila fica desesperada. Ela começa a fazer perguntas em relação ao casamento sagrado. Nadi imediatamente vai olhar para Ibsin e vai dizer que não sabe do que ela está falando. Enlila vai insistir, mas Ibsin cortará a vilã. Mas ela não se calará. Na batalha, Ekur acaba sendo atingido e fica bem perto de perder a sua vida. Mas antes disso, ele pede para depor no julgamento de Enlila e estava decidido a contar toda a verdade. Mas ele mal podia imaginar que a rainha ia colocar a boca no trombone e contar tudo o que ela fez, ou pelo menos parte de tudo que ela fez. Enlila então não se cala como o rei queria e começa a contar tudo. Ela chama Nadi de mentirosa e acusa ela e Ibsin de terem mentido esse tempo todo. Ninguém vai entender exatamente o que ela está falando, mas logo ela explica, dizendo que o casamento sagrado não foi consumado coisa nenhuma e que durante 10 anos Nadi e Ibsin mentiram sobre isso. Ibsin fala baixinho que foi ela. Enlila então começa a contar como tudo aconteceu. Ela explica sobre a poção que colocou na bebida do rei para ele não ser viril. Ela ainda diz que Nadi sabia de tudo isso e que ela só fez isso porque Nadi queria se casar muito com Terá. Ibsin e Nadi ficam chocados, mas Enlila
acabou de assinar a sua sentença. O general Ecur nem precisaria depor, já que o caso estava com a decisão tomada. Mas as emoções não param por aí. Lugali, mal comungado com a rainha, faz loucura para soltar Enlila, mas acaba na forca. Danina tem sua filha, mas acaba desenvolvendo séria doença nunca vista naquela época. Sharur acusa Terá de ser o responsável da doença de sua filha. Além disso, Arã e Abrão fazem pacto de sangue curioso e acontece uma passagem de tempo na novela. Mas vale lembrar que essas histórias não estão citadas na Bíblia. E antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você gostou da sentença que Ibsen deu a Enlila ou se ele deveria ter pego mais leve. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ainda com o julgamento rolando, Lugali resolve fazer a sua parte do combinado com Enlila. Ele então aproveita que tudo está acontecendo dentro e fora do palácio e resolve ir soltar os dois amoritas. Segundo o combinado de Enlila, os dois seriam soltos para tentarem salvá-la da cadeia. Mas isso não vai acabar dando muito certo. Eles serão pegos no flagra por Guric. O soldado que foi conferir os prisioneiros acaba vendo que Lugali soltou os amoritas. Sumoabum e Rod conseguem fugir, mas Lugali acaba sendo preso por Guric. Ele é levado para o julgamento e também deve ter o mesmo fim que Enlila. Ibsen vai dar a sentença final para os dois traidores. O rei, sem dó e nem piedade, dá a punição máxima para os dois. Ele condena os dois à forca. Enlila já esperava por isso, mas Lugali fica chocado e bem decepcionado com as escolhas que ele fez. Os dois já aparecem em praça pública e preparados para cumprir a sentença que o rei deu. Ibsen então dá a ordem e um homem corta a corda. Enlila e Lugali ficam pendurados e todos, vendo aquela cena, ficam sentidos, menos o rei, que fica satisfeito com menos dois traidores do seu reino. Além de tudo isso, Danina, depois de muitas dores e de um parto totalmente perigoso e diferente dos outros, acaba tendo a sua filha. Mas, ao contrário de toda mãe, ela não fica feliz em ver a sua filha em seus braços. Os pais dela ficam muito felizes por mais uma neta. Mas Danina começa a ficar muito deprimida depois do parto. Essa doença não era conhecida antes e não sabiam do que se tratava. Sharur então começa a perceber tudo o que está acontecendo com a sua filha e culpa Terá. Ele diz que a causa de sua filha estar deprimida e o fato do parto não ter sido como devia é culpa de Terá, porque ele fez ela passar por tudo isso. Outro também que vai sofrer consequências
é Morabe. O ex-sumo sacerdote vai ser mandado para fora da cidade, depois de todos descobrirem o que foi que ele fez. O cargo de sumo sacerdote está vago. Todos os membros do conselho votam de novo para eleger algum substituto. Esse substituto vai ser escolhido e vai ser Enquiro. Nada mais justo do que eleger alguém que seja de fato leal aos deuses. E provou isso ajudando a desmascarar o vilão Morabe. Mas ainda antes da passagem de tempo, Arã e Abrão aparecem fora dos muros de Ur, escalando uma montanha. Enquanto os irmãos vão escalando essa montanha, eles vão conversando, e um dos assuntos é fazer um pacto de sangue entre eles. Esse pacto vai consistir em que eles, quando crescerem, serão diferentes dos homens de Ur. Eles vão prometer que não terão mais de uma esposa e nem vão se render aos deuses de Ur. Mas os dois, quando sobem a montanha e chegam ao topo dela, já aparece com Abrão com 27 anos de idade e Arã com 25. E eles mal podiam imaginar que esse pacto não iria se cumprir. Abraão teve uma das histórias mais lindas da Bíblia, e com ele veio um final bem surpreendente. Há também algumas grandes diferenças da história contada na Bíblia para a história representada na novela. Agora, não mais chamado de Abrão, e sim Abraão, nome esse que foi mudado por Deus, vai enfrentar uma difícil batalha com a sua esposa Sara nos últimos momentos de sua vida. Sara, a primeira esposa do prometido de Deus, já estava muito idosa e era considerada por todos uma mulher estéril naquela época. E uma mulher estéril não servia para nada, já que ter filhos era o bem mais importante que um casal deveria fazer. Com isso, muito preocupados com a linhagem da família, Abraão resolve tomar uma atitude que vai chocar a sua esposa. Ele resolve arrumar uma mulher para que ele possa ter relações, para ele finalmente ter um filho. E isso era completamente normal naquela época. Tanto é que Sara, na verdade, só fica surpresa pela atitude repentina e triste por não conseguir fazer essa função com o seu marido. Essa mulher, que vai gerar o primeiro filho de Abraão, era chamada de concubina, uma moça que apenas vive com um homem, mas não é casada de papel passada ou diante de Deus. A concubina escolhida se chama Agar. Sara aceita que seu marido tenha relações com essa moça, para que a linhagem de Abrão não termine ali. Depois de realizarem algumas relações, Agar acaba ficando grávida, como Abraão e Sara esperavam. E aí começa a linhagem do prometido de Deus. Depois do tempo de gestação de Agar, o primogênito de Abraão nasce. É um menino que se chama Ismael. Mas esse bebê não vai ser considerado o primogênito por Abraão, porque Deus estava reservando muitas outras coisas para esse casal. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Até mais!